Pouca gente sabe que quando se faz necessária uma cirurgia, uma boa cirurgia, uma boa saída para o tratamento de diversas patologias é a chamada cirurgia robótica minimamente invasiva. E ela tem inúmeros benefícios e uma precisão de robô. E quem explica mais sobre ela é o médico cirurgião, presidente do Comitê de Cirurgia Robótica da Associação Paulista de Medicina e uma referência nessa área, que é o Dr. Antônio Macedo. Obrigado por ter vindo, querido. A gente só se vê em restaurante, de repente. Estamos juntos aqui. Muito obrigado, prazer em revê-lo. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Eu sou fascinado com essa história de robótica. Então vai ser um papo que imagino vai ser bom. Porque as cirurgias minimamente invasivas, eu acho que hoje é uma tendência. Todo mundo só fala nisso, quando se fala em cirurgia. Isso é robótica, todo mundo fala nisso, está virando tendência. E esses processos, para nós leigos, para você e para mim, implica em não abrir o paciente, não cortar o paciente, né? Um procedimento desse tipo, na verdade, oferece menos risco, e por quê? Bom, as técnicas minimamente invasivas tiveram o seu início no princípio da década de 90, final da década de 80, princípio da década de 90 do século passado, com a cirurgia laparoscópica. No que se baseia? Fazer incisões muito pequenas, introduzir cânulas, que são cânulas fixas, e através dessas cânulas realizar uma cirurgia. Como não havia abertura do abdômen, não havia exposição do abdômen ou do tórax, então há uma menor inflamação pós-operatória e muito menos dor. Então, por isso que isso ganhou uma força muito rápida, mas muito rápida, e quase todas as grandes cirurgias passaram a ser realizadas através de cirurgia minimamente invasiva. A robótica, ela complementou a cirurgia minimamente invasiva, ela trouxe o computador para a cirurgia minimamente invasiva. De que jeito? Ela permite que a extremidade da pinça se movimente como se fosse a mão do cirurgião, e o cirurgião fica mexendo tipo de um joystick, e a movimentação da mão do cirurgião é reproduzida pelo robô. Sensacional. Cabe uma pergunta aqui: em quais casos cirúrgicos é possível esse procedimento com a robótica? Quase todas as cirurgias têm possibilidade de ser realizadas através da cirurgia robótica. Mas vale dizer que é muito importante saber que existe a precisão, existe a eficiência, mas que o cirurgião tem que ser o mesmo da cirurgia aberta, ou seja, manipular os tecidos com muita delicadeza, não exercer pressão nenhuma com as mãos. Eu costumo brincar com quem está junto comigo, aprendendo, usar pressões de décimos de miligramas e os cortes, fazer cortes de décimos de milímetros, porque assim você vai mais rápido, você não deixa sangrar, e quando você termina está tudo limpo. Então a robótica, ela obrigou o cirurgião a ficar cada vez mais técnico, mais cuidadoso e mais delicado. Como é que funciona, na verdade, a cirurgia robótica? A cirurgia robótica funciona assim: colocamos as pinças através de pequenos orifícios, que atualmente são de 8 milímetros. As pinças são colocadas através desses orifícios, uma câmara é introduzida através de um dos orifícios. Estou vendo aqui. E de modo que nós vamos, através dos aparelhos, mexendo num joystick, que é o efetor da cirurgia robótica. Sim. Você coloca na sua mão e o robô vai reproduzindo no paciente a movimentação que você está fazendo na mão. E isso tem que ser uma coisa muito delicada, muito sutil, porque o robô ele tem muita força. Então você tem que aprender a operar com pouca força, com muita delicadeza e muita sutileza. Então, com toda certeza, é uma cirurgia muito precisa. Muito precisa e muito boa para o paciente. Tem colegas nossos que a gente opera, por exemplo, hérnia inguinal bilateral com robô, de manhã cedinho. À tarde eles já vão para casa. Como?
Olha! Porque não sente muita dor. Porque como a pinça robótica se movimenta muito pouco na parede, dói menos que a laparoscopia. Porque a laparoscopia você tem que fazer movimentos de amplitude. Porque a extremidade da pinça não se mexe. O robô não, você coloca o instrumento e a extremidade da pinça vai se mexendo e fazendo o trabalho lá dentro. Dá ponto, pega com a outra mão e aqui você vai mimetizando tudo que você quer que aconteça lá dentro. Essa história também que é absolutamente fascinante, parece science fiction, de uma pessoa, por exemplo, estar nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, e essa cirurgia acontecer. Isso me deixou absolutamente fora de mim mesmo. Eu tenho um amigo que ele tem um hospital lá em Barretos, aí que Prata, e ele um dia estava me contando essa história, que uma cirurgia aconteceu, parece que o paciente estava aqui no Brasil e o médico estava em Boston. Como é possível isso? É possível através da conexão entre dois aparelhos robóticos. Então, por exemplo, pega um paciente numa outra cidade do Brasil. Coloca o robô na posição certa, as pistas na posição certa de realizar uma cirurgia difícil, por exemplo, duodeno-pancreatectomia, tirar a cabeça do pâncreas, que é muito difícil. Aí, você fica aqui em São Paulo e o seu robô fica conectado através de uma banda larga muito boa com esse robô na outra cidade, porque não pode haver o delay. Que é aquilo que quando você fala, sim, a pessoa que está do outro lado demora para responder um pouquinho, porque não chega logo. Não chega logo, lógico. No caso da cirurgia, nós somos obrigados a não ter nenhum delay. Tem que ser uma banda larga muito boa. E essa história dos Estados Unidos e aqui, que foi essa cirurgia que ele estava me falando? Mas tem delay, lógico. Tem um pouquinho de delay. O certo, eticamente correto, é que não haja nenhum delay. Porque se sangrar meio sangramento, o cirurgião já tem que estar apto a colocar uma pinça lá dentro, colocar um porta-agulha, uma agulha para dar um pontinho e interromper imediatamente o sangramento. Aí passa para a cirurgia ortodoxa, normal, ou continua com a robótica? Porque isso... Continua com a robótica se for um sangramento de pequena monta, de um pequeno vaso, você dá um ponto num vaso, etc. Se houver um sangramento grande por uma coisa mais grosseira, você é obrigado a abrir e partir para o convencional. Entendi. Mas é muito raro você partir para o convencional por causa de um erro grosseiro. Porque quem opera robótica está acostumado, não vai fazer um erro grosseiro. Sem dúvida. O que acontece é que às vezes o tumor está tão colado num vaso sanguíneo que o robô não tem ainda detalhes técnicos e pinças suficientes para você fazer uma substituição vascular ou uma cirurgia maior. Então, por exemplo, às vezes é muito comum no câncer do pâncreas. Ele pega a veia mesentérica superior que vai para o fígado e a porta, e às vezes ele infiltra. Então você tem que ressecar um pedaço dela, levantar o intestino para que o outro pedaço atinja o pedaço cranial e os dois segmentos são suturados. Isso com o robô ainda não dá para fazer. É lícito supor que num futuro muito breve os robôs vão chegar a isso. Por enquanto, ainda é um obstáculo. Quando tem aderência também não é complicado, não? Não, aderência se não for uma aderência que não permita que você enxergue nada lá dentro, você é obrigado a abrir. Mas se você tiver um espaçozinho, você pode ir com a tesoura delicadamente soltando tudo e você solta tudo, basta ter um pouco de paciência e faz a cirurgia totalmente sem abrir. Também acompanhei numa revista de medicina inglesa, enfim, porque a medicina europeia pode não ser muito boa, a gente sabe, a boa medicina é a nossa aqui, mas em termos de pesquisa, eles são muito fortes, como são os americanos, em termos de pesquisa. Estão desenvolvendo robôs agora mais precisos ainda. É possível isso? Mais precisão? É possível e já tem 2 grandes robôs sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Um no MIT, que é uma conjunção entre a Medtronic e o Centro Aeroespacial de Berlim. Uau! Vai fazer um robô que ele é totalmente transportável. Então você coloca os braços na mesa
de qualquer mesa cirúrgica e as pinças vão nesses braços. E o aparelho, através de wireless, dirige esses braços. Esse é um deles. O outro que nós fizemos recentemente com o professor Sidney Clark, nosso presidente do Einstein, para estudar esse robô, é um robô que é uma parceria entre a Google e a Johnson. E é uma coisa extraordinária esse robô. O nome da firma é Verb. E ele tem uma série de vantagens, ele é muito leve, o controle dele é extremamente delicado, leve. E a mesa cirúrgica, ela não recebe um robô, ela tem uns braços por baixo, você pega esses braços, eles viram como se fosse uma aranha, e os braços entram no paciente para poder fazer o serviço, entende? Com as pinças. Olha, uma vez eu estava com o Claudinho Lotenberg, que na época que ele era presidente, inclusive, do Einstein, ele me falou: Rony, pode esquecer, cirurgia do futuro vai ser robótica. Totalmente. Em 10 anos, quem não souber cirurgia robótica está fora da cirurgia. E esses cursos, eles existem? Qual é a preparação que o cirurgião tem que ter? Porque deve ser uma coisa... Claro, ele tem que ser um bom cirurgião. Isso é primeiro. Primeira coisa. Primeira coisa. E depois, esses cursos existem? Existem cursos. Inclusive o Einstein, o tal israelita Albert Einstein, é um centro de excelência em cirurgia robótica. Além disso, é um centro de treinamento em cirurgia robótica. Eu não sabia. Então, o Einstein, ele tem um programa de treinamento e depois de certificação em cirurgia robótica, que o indivíduo pode vir de qualquer lugar, fazer o treinamento, treinar, e quando ele tiver hábito, ele é certificado. E as primeiras cirurgias que o cirurgião faz com robô, elas serão sempre, tendo sempre um proctor, como nós chamamos. Olha. Que são os indivíduos que fazem o auxílio. Então, por exemplo, eu já ajudei muitos colegas que estão principiantes em robô, como proctor. Então eu fico lá assim, olha, aqui não está bem posicionadas as pinças. Aí eu pego, posiciono as pinças e o colega começa a operar direitinho. Aí as pinças saem da posição, até que o indivíduo pega, vamos dizer, no subconsciente, não deixar as pinças fora da posição. Nós estamos falando o tempo inteiro dos benefícios para os pacientes e tal. Mas e para os médicos, que eu acho fundamental isso, né? O que isso traz de benefício para o profissional, para o médico? Primeiro que cansa muito menos. Você fica sentado, olhando num visor de 3D e os instrumentos são manipulados através de uma placa que fica aqui e a mão não pesa nada, ela fica só trabalhando com o joystick, então você não cansa nada. Então o cansaço é mínimo do que o do tempo da cirurgia aberta. Mas o mais importante que isso tudo é que existe uma facilidade de você colocar toda a tecnologia, toda a virtualidade dentro do aparelho. Então você está operando um fígado, tem um tumor, você projeta a imagem da tomografia em cima do real, que é o fígado. Sensacional! Então isso é como se fosse um GPS para você achar um tumor. Então, quer dizer, a coisa está indo de tal modo que já a cirurgia clássica vai ser como se fosse um telefone antigo. Como o Cláudio falou para mim. E o robô vai ser o iPhone novo. Entende? Mas tá boa essa metáfora, é isso mesmo. Doutor, eu quero lhe agradecer muito a sua presença. Quero deixar aberta aqui a nossa porta para quando quiser. Não precisa pedir licença, é só bater e entrar. Obrigado. Viu? Sou seu admirador. Esse é o médico cirurgião especialista em medicina robótica, que eu tenho absoluto fascínio por isso, que é o Dr. Antônio Macedo. Agradeço muito e espero que nos encontremos mais aqui no programa e não em restaurantes. Obrigado, querido. Obrigado.